Oi, gente, tudo bem? Doutora Silvana já tá chegando. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês aqui. Vamos aguardar todo mundo chegar. Olá, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? Tá vendo, ó, como eu converso com o celular? Aí existem pessoas atrás do celular agora. Gente, hoje a gente vai receber uma médica e a gente vai falar sobre as fases da mulher, né? Então a gente fez essa sequência de lives sobre ser mulher. Então tivemos várias convidadas, falamos sobre vários temas e essa semana é a nossa última semana de live, né? Com essa sequência de tema, dessa sequência desse tema. E oi, Rafa, tudo bem? E aí eu pretendo, né, continuar com as lives, não com essa frequência toda, né, de 2 vezes por semana, mas eu pretendo continuar. Até tava conversando com a Angélica agora, da representante de cosméticos daqui de Rio Preto. A gente já tá agendando uma live pra semana que vem. Então vai ter bastante live aí ainda. E aí, a nossa última live vai ser com a Ana Paula de novo e vai ser sobre gestantes, né? Sobre o pré-parto, pós-parto, sobre a gestação. Então, se você tá grávida ou se você conhece alguma gestante, já manda para ela essa 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 live para elas estarem participando. E aí, se elas tiverem alguma dúvida, vocês também podem mandar, que a gente fala sobre o tema que elas gostariam, tá? Então, oi, Andréia, tudo bem? Então, as fases da mulher, né? A gente pensa que ser mulher é ser simples, mas muito pelo contrário, né? É muito complexo ser mulher e começa desde a primeira menstruação. Então, é uma montanha russa de hormônios é, o tempo todo, né? Então, eu sempre brinco que a gente existem várias versões morando dentro de uma mesma pessoa, né? Então a gente é uma pessoa, na TPM é outra pessoa, na gestação muda completamente, né? Então agora eu tô acompanhando várias gestantes que estão gestante na na quarentena. Então imagina como que tá. Doutora Silvana chegou. Olá, tudo Tá joia, bem? Prince? Deixa eu só acertar aqui. Tudo bem com você? Tudo e você? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá. Primeiro lugar, queria te agradecer, né, por ter aceito o meu convite, de estar participando aqui da live. Sei que sua vida é super corrida, então agradeço muito você ter dispensado um tempinho para poder estar aqui com a gente. Eu que te agradeço, querida. Viu? A gente está finalizando essa semana, essa sequência de lives sobre ser mulher. Então, a nossa esperança agora é você conseguir simplificar tudo, essa complexidade do ser mulher. Nossa, ser mulher é uma dádiva, né? Então, Nós temos oportunidade. Ô, Juliana, por favor, fecha para mim.
nós temos oportunidades de ter os maiores e melhores sentimentos, né, Fih? Deus reservou para a gente coisas assim surpreendentes. E é por isso que somos tão especiais, né? Com certeza absoluta. Não desmerecendo os homens, mas realmente a mulher é uma primazia, né? Afora seus hormônios, que são inúmeros e que nós temos que driblá-los o tempo inteiro para poder a gente dar conta, né? A nossa história realmente de conquista é uma história muito bonita. Mas ser mulher também implica algo muito profundo, desde o momento em que nascemos, em que somos gerados. Ó, eu acho, só te interrompendo um pouquinho, eu acho que você pode aumentar um pouquinho o seu som. Tá, peraí. Dr. Daibs entrou aqui e concordou com você. O Daibs é um amor enorme. Mas o que acontece, Pri, que quando uma mulher está gerando uma outra mulher, já tem uma história nisso, né? Porque a mãe dessa mulher que está gerando sente que aquele filho, aquela filha sendo gerada, é uma continuação dela, né? É a filha da filha, entende? Então já existe uma questão cultural na avó materna, né? Em termos de passar para essa criança seus anseios, né? E a mãe dessa menina, quando ela está grávida de uma menina, uma mulher quando engravida de uma menina, ela projeta seus sonhos. Não tem como ela não projetar, né? Por melhor resolvida que ela seja, ela sonha para a filha tudo aquilo que ela não conseguiu conquistar. Então, a maternidade tem um significado diferente. É como se nós estivéssemos sendo gerando, aliás, nós mesmas, sabe? A complexidade já começa na gestação. Já começa na gestação, de verdade. E aí, quando essa menina tem um pai, ele não tem um companheiro, não tem alguém que ele se inspirou para ser companheiro. Ele tem alguém para ele proteger. Entende? E aí... Tá cortando um pouquinho aqui para mim. Será que é a minha internet? Parece que sim. Para mim aqui tá tranquilo. Tá normal? Tá. Então tá. Então... Se continuar, eu posso abrir a porta. Você me fala, tá bom? Então, é muito complexo essa figura, porque aí o pai, ele já entra numa outra questão. E aí essa menina já lida com o pai também na sua infância, né? De uma forma... Da mesma forma que o menino, às vezes, ele desenvolve um afeto muito grande pela mãe, a filha desenvolve um afeto muito grande pelo pai. E tudo isso é muito importante, até por causa da sexualidade, pela identificação sexual, de gênero, né? E muitas coisas que não cabe a nós aqui entrar em questões do que né? Não tem muito o que questionar o que já é, não é verdade? Então, eu estou falando de coisas que sempre foram assim, sempre, não deixa de ser diferente do que moderno, né? O seu volume está no máximo? Está muito baixo? As meninas estão falando que sim. Então, talvez o problema é que... Me dá um tempinho, então. Deixa eu ver se eu consigo um fone. Tá? Tá. Ela é delicadinha, gente. Ela fala super baixinho. Não é igual eu que tô gritando aqui, ó. O condomínio inteiro tá me escutando. Eu me empolgo, eu começo a falar alto. E ela é super delicadinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês já quiserem colocar as perguntas aqui,
para ela responder, para a gente responder. A gente pretende falar, né, de todas as fases da mulher, a primeira menstruação, a gestação, a TPM, a menopausa. Ah lá. E agora? Doutora Melhorou? Silvana, melhorou, Melhorou? Melhorou? melhorou. Então tá bom. Eu falei para elas que você é delicadinha, não é igual eu que fico gritando. Ai, ai. Então, assim, acaba que são muitas expectativas no nascimento dessa filha, né? São muitos sonhos que se concretizam. E muitas fitas para pôr no cabelo, muita coisa colorida, né? E essa menina vai sendo tratada com muita fragilidade, né? Com muita proteção. Então chega o momento da descoberta da sua sexualidade, não sexualidade né, como um todo, mas dos seus órgãos genitais mesmo, né? Uhum. Quando ela se descobre e ela não pode ser tocada, ela não pode se tocar, né? E toda mãe fala assim com a filhinha, né? Olha, se alguém se aproximar de você, né? Não, você não pode ser tocada. Então você é intocável, né? É... Ninguém fala. Olha que os abusos sexuais com meninos, eles são até mais frequentes. Mas a gente não vê essa preocupação de virar para o menino e falar: se alguma mulher te pegar no colo, se alguma mulher te acariciar diferente, ou um outro homem, né? Essa orientação é muito feita para as meninas. Então, ela sempre é intocável. É E aí, mesmo. na fase dela se descobrir, na fase em que ela começa a ter os primeiros sinais de masturbação, aquela masturbação inocente para poder descobrir suas sensações, seus despertar algo diferente que ela nem sabe o que, ela sabe só que dá um pouco de prazer, ela é tolhida, né? E aí a gente é ensinado a sempre mudar o assunto, né? E impedir que aquilo seja realmente efetuado. Então a mulher, além de não poder se tocar, ela também é proibida, né? E sempre com muito medo de alguém aproximar né, deflorar, digamos assim, que é o termo que se usava antes, né? Essa pequena menina ali. E aí, ela, tolhida de todas essas coisas, ela cresce insegura. Ela não cresce autônoma na sua sexualidade. Quem tem essa autonomia são os meninos. Por quê? Eles nascem, eles fazem xixi, o pintinho fica duro, eles já sabem o que vão fazer com esse pintinho duro. E quando eles sentem, né, na puberdade, eles também sabem o que eles vão fazer com o piu-piu deles, mas a gente não sabe o que vai fazer com a nossa vagina, né? Quem dirá o É. clitóris, né? Que a gente nem tem acesso a essa informação nessa época, né? E, segundo Freud, ainda tem um agravante nisso, né, Priscila? Porque quando a menina vê que o menino tem piu-piu, ela se sente faltosa. Ela não pensa, eu tenho uma vagina e o meu irmãozinho tem um piu-piu, ou o meu pai tem um piu-piu, ou o meu coleguinha tem um piu-piu. Não, tá me faltando alguma coisa. Então, falta a essa menina um órgão, que é o pênis. E se falta a ela o pênis, ela vive uma angústia. Pode ser que ainda vai nascer o meu pênis. Então ela vive isso como que uma busca incessante por um pênis que ela não tem. Né? E é interessante que quando essa mulher engravida, ela, de um menino, ela sente de fato que ela tem um pênis agora. E de fato ela tem, porque ela tem um menino com um pênis que está dentro dela. Entende? Então, assim, é muito complexo isso, tá, gente? Isso tem a ver com psicanálise, com Freud e tal, e que a gente É, tá
A Karina colocou aqui. Eu fico imaginando eu com um casal de filhos para lidar com essas duas sexualidades ao mesmo tempo. É verdade. Age naturalmente, Karina. Deixa que a própria natureza, o instinto dessas crianças façam por elas, né? Não as tolhe de nada, só explica, só orienta, né? Eu acho que é o melhor caminho. Quanto mais a gente reprime, quanto mais a gente coloca pressão, é pior a situação, porque a gente causa traumas, a gente causa crenças, a gente causa tantas outras coisas proibitivas, né? Assim, que vão trazer para essa pessoa um distúrbio sexual depois, né? Bom, então você vê que olha o tanto de conflito que essa menina nem tem 5 anos. Ela Exatamente! Já está, não é? E eu achando que tudo começava na primeira menstruação. Pensa! Então, ela tem 5 anos, às vezes se estende essa masturbação até os 7, tudo, mas já é mais raro, né? Mas ela tem medo das pessoas, dos adultos, é colocado isso para ela, né? Eu não estou falando nem que a gente tem que orientar, não, sabe, Priscila? Eu tô descrevendo aqui situações reais e que trazem para gente Sim. tantas dificuldades que depois, até a gente entender que a gente atingiu uma maturidade e que esse estranho já não precisa ser tão estranho assim, às vezes ele já é até marido e continua sendo um estranho. Que eu estou querendo te dizer, quantas pessoas casam e têm no marido essa estranheza? São as mulheres que têm vaginismo, né? Que é um impedimento à penetração. Não pode ser penetrada, porque ela foi criada, né, com todos os cuidados e mimos e proteções que houveram, e ela sempre com muito impedimento, né? Então, assim, ser penetrada é algo extremamente abusivo para ela, né? E sair, e daí gera esses desconfortos sexuais, esses distúrbios, né? Enfim, aí essa menina com 5 anos, ela hoje não mais, mas antigamente, ela simplesmente sangrava. A mãe não preparava essa menina, olha, começou a nascer o peitinho com uns 9 aninhos, 8 aninhos, né? Nasceu o pelinho, que é uma coisa que já traz muito peso, muita transformação para ela, porque dói, ela já não pode mais jogar queimada, ela já não pode mais jogar bola, porque se cai uma bola dói, né? E os meninos não, eles estão lá correndo, jogando bola, jogando queimada, vivendo a vida, né? E a gente já cheio de cuidados, né? Então, o que acontece? Quando essa menina ela passa por esse momento de se ver ali, meu Deus, machuquei, né? Eu lembro que a minha menina, ela falou assim, mamãe, eu acho que eu fiz cocô na calça. Aí eu olhei e falei assim, não, filha, você menstruou. A impressão dela, porque tinha sujado a calcinha, que ela tinha feito cocô na calça, né? Mesmo tendo explicado tudo, né? Eu lembro que quando ela tinha 9 anos, eu comprei para ela uma coleção da Cida Lopes, que é uma psicóloga infantil, falando sobre sexualidade, todos os assuntos para a gente poder conversar. E aí a primeira reuniãozinha que ela teve de coleguinha em casa, imagina o que ela fez. Vem cá que eu tenho que te contar uma coisa que a minha mãe me falou. Orientou todo mundo. Não pode ser assim, filha, porque a gente não sabe se a mamãe dessa criança quer que ela saiba disso agora, né? Mas a minha preocupação era se alguém tem que orientar minha filha sexualmente, se alguém sou eu, não vai ser a professora, né? Eu não quero que ela ouça de outra pessoa que não seja eu. Então, aí ela se depara com essa menstruação, não sabe o que fazer. A única coisa que ela ouve é o seguinte, olha, cuidado, porque se você tinha que ter cuidado antes, agora você tem que ter dobrado, porque agora você engravida. Agora engravida. Agora engravida. Então, se você tinha que ter cuidado dos mais velhos, dos adultos, né? Agora você tem que ter cuidado até dos seus amiguinhos, né? Porque agora engravida. Tá certo? Aí coloca mais medo na cabeça dessa menina, mais medo. E a mãe, muitas mães ainda falam, olha, beijar também engravida.
Eu já ouvi isso várias vezes, né? De beijar engravida. Porque a mãe fala, se beijar, vai despertar o interesse. Se despertar o interesse, então, antes que desperte esse interesse, a gente proíbe até o beijo, porque aí, né, Já não tem corta o mal pela como... raiz, né? Já corta o mal pela raiz, Uma, exatamente. o mal. O mal, exatamente. E aí, essa menina vai e se depara com uma variedade hormonal enorme, uma oscilação dos hormônios muito grande. É tipo assim, você está numa montanha russa, os seus hormônios, assim, para esclarecer bem, a curva hormonal é como se você estivesse numa montanha russa, aí quando você está lá no alto, é assim que faz antes da ovulação, e antes da menstruação, e depois, sabe? Muda os hormônios, assim, nessa tranquilidade, né, de uma montanha russa. E aí a mulher com essa variação hormonal, e ela já tem todos os conflitinhos dela, essa menina adolescente, né? E já tem todos os seus conflitos ali, e ter que lidar com isso, e ter que lidar também com o fato de que ela se vê na mãe e ela não quer isso, ela quer ser uma pessoa independente da mãe, né? E aí, para ela e a família fica enlouquecida, porque a menina começa a responder, e a menina começa a ficar mal criada, e a menina quer alçar voos, né? E ao invés da família orientar esses voos, elas impedem esses voos. Como se pudesse impedir voo algum. Quem quer voar, voa, né? Ninguém impede voo de ninguém. É muito melhor você estar orientando para que essas pessoas tenham tranquilidade nessas passagens da vida, né? O fato é que a gente não cresce quase nunca, né? A gente vai assumindo as coisas sem, de fato, passar por um auxílio, assim, de orientações. Aí ela conhece para ser apresentada, né, aos rapazes, e a partir daí começam os seus interesses. Tô falando, gente, de uma família bem tradicional, né? É claro que hoje nem não é tudo assim, e parece até que eu tô Jurassic Park, né? Mas de fato ainda os sonhos não mudam, sabe, Priscila? Por isso que eu Sim. falo dessa família tradicional, porque isso é implantado no nosso DNA. Não é uma coisa só cultural, isso está implantado na gente, né? E aí a gente conhece o rapazinho, e aí a gente, quando a gente se sente desejosa de algo com essa pessoa, e já vem aquela culpa, e culpa em cima de culpa, né? Bom, até que enfim, que essa mulher que não sabe ainda nem lidar com a sua disfunção, disforia, né? A síndrome disfórica, que é o TPM, ela ainda não sabe lidar ainda com essa variação hormonal, aí ela já se vê construindo um relacionamento com uma pessoa que, na maioria das vezes, ela foi orientada a servir essa pessoa, né? E eu já ouvi muito isso. Homem casa para ter sexo. Mulher para ter pai. Né? E aí, para ter proteção, porque proteção é uma coisa paternal. Né? Mulher casa para ter proteção. Mudou muito isso, mudou. A grosso modo mudou, mas está no nosso DNA. E qual de nós ainda não procura alguém para nos proteger? Qual de nós não procura um companheiro que seja um braço forte, acolhedor? Então, as coisas estão implícitas na gente mesmo, de verdade. Né? Mesmo com toda a modernidade. E aí, bom, agora o homem casou para ter sexo, então agora eu tenho que servi-lo, porque a sexualidade, o perfil sexual feminino é completamente diferente do masculino, né? Mesmo para qualquer mulher, aquelas que aprenderam e são liberais ou não. O homem, primeiro que ele é visual, o desejo dele é visual. Ele olhou, ele excitou, o pênis fica duro,
E aí ele quer ter orgasmo, né? A mulher, ela não é visual, ela é auditiva, ela é conquistada, você tem que dar 500 mil voltas, existem muitas piadas em relação a isso, mas a não ser umas mulheres muito já resolvidas, né? Não é uma coisa que seu marido está tomando banho e passou nu no meio da casa, você vai ficar excitado, vai pular em cima dele? Não, o homem não, é diferente. O perfil é diferente. Então, qual é a sexualidade? Tem um livro da Carmita Abdo, que é uma melhor sexóloga do Brasil, e ela fala o seguinte, que a mulher, ela tem vantagem sobre o homem na sexualidade, sabe? E isso é muito legal, só que elas não sabem. Elas não aprenderam isso. E a vantagem está no fato de que nós não precisamos ter desejo para a gente iniciar uma relação. E essa relação ser prazerosa e a gente ter orgasmo. Não precisa necessariamente que tenha havido desejo. Porque o desejo da mulher, ele é um desejo muito limitado. Ela tem desejo em alguns dias do mês, quando essa montanha-russa está funcionando aí, né? E se toma anticoncepcional, pode atrapalhar um pouquinho, porque não tem variação hormonal. Ela tem desejo no reatamento de relação, por isso que existem várias vezes pessoas falando assim, não, o melhor da briga é voltar, é o reconciliar, é o depois, né? Quem nunca ouviu isso, né? E quando tá com um parceiro novo, né? Tá iniciando um relacionamento, tá apaixonada, tá romântica, não sei o que, ela tem desejo. Fora isso, a mulher não tem perfil de desejo, a não ser aquelas que já desenvolveram uma característica masculina, que já estão bem liberadas e já estão bem resolvidas, entendeu, Priscila? Enfim, aí ela, não sabendo disso, o que ela acontece? Ela começa, depois de um tempo, a se esquivar dos contatos físicos com os homens, né? Então, começa a assistir filme até mais tarde, ou novela, depois que ele dorme vai pra cama, ou tá com dor de cabeça, e assim, algumas situações, porque ela já não, naquele dia ela não tá afim, ou na maioria dos dias não vai estar. E quanto mais ela não se permitir esse contato, menos vai ser a vontade dela, menor vai ser a sua vontade. Então, eu sempre falo nas minhas terapias sexuais que a mulher precisa se permitir, ela precisa se permitir ser tocada, ser acariciada, porque se ela for bem tocada e bem acariciada, naturalmente ela pode passar para a fase excitatória, que é a umidade vaginal, né? Quando ela molha, e depois ela tem orgasmo, sem nem ter pensado e nem ter tido desejo algum. Entendeu? E aí isso é mais fácil pra gente. Pensa, porque o homem, se ele não tiver desejo, ele não tem ereção. Se ele não tem ereção, não tem relação. Tá certo? A mulher não precisa de desejo. Ela pode excitar dessa maneira que eu disse e ter orgasmo, e ter uma relação. Ela não precisa da ereção. Então, eu acho que ser mulher, para mim, apesar de todos esses tabus, todos esses conflitos que vêm de gerações e tudo que é passado pra gente, a mulher é muito mais fácil para a mulher, para ser mulher. É mais simples ser mulher, então, muito mais né? simples. É muito mais simples. A gente precisa entender isso, Priscila, porque nossa, resgatar ou adquirir, autonomia que a gente nunca teve. Entendeu? E eu conheço tantas mulheres que eu pergunto assim, mas você não gosta disso ou daquilo, mas você já conversou com seu parceiro? Não posso falar com ele. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo que ele saiba e perca o interesse por mim, tudo. E são mais contos de carochinha ainda que falam pra gente, né? Porque, na verdade, se você desenvolve um relacionamento em que você tenha liberdade de conversar com esse parceiro sobre tudo aquilo que pertence ao universo de vocês dois, é claro que a chance de que vocês tenham uma vida sexual assim maravilhosa é muito maior. É muito maior. E o homem compreender que a mulher, o perfil sexual da mulher, isso traz um alívio muito grande, porque quando ele não compreende, o que ele pensa? A minha mulher nunca me deseja? Ela nunca acorda de manhã me querendo?
eu queria tanto que a minha mulher quisesse isso. Será que a mulher não me ama? Será que a mulher não gosta de mim? Entendeu? E aí ele vai e também fica chateado, e aí ele vai e fica se sentindo com baixa estima, e aí ele vai e deixa de procurar, porque ele acha que está mais incomodando que tudo, e aí que piora tudo, porque se ele não procurar e ele não manipular essa mulher, aí que é o desejo dela realmente, né? Ela não vai entender qual é o perfil sexual dela. Então, Aí entra num ciclo, né? E é quando o casal começa a se desencontrar. Se desencontrar, exatamente, né? E então, assim, o pior de tudo isso é que, assim, geralmente nós engravidamos com a vida sexual ainda não Tem pessoas resolvida. aqui se identificando, tem pessoas se identificando. E aí a gente engravida nesse tempo, né? Porque a maternidade, ao contrário da sexualidade, foi algo também implantado em nós. Nós não tivemos o implante da sexualidade, mas da maternidade, sim. Da maternidade, sim. Então a gente pensa que o faltoso do nosso relacionamento é não ter filho. Então aí a gente quer ter filho, né? E só que a gente não tá com a sexualidade ainda resolvida quando a gente quer ter filho. Na grande maioria, tá, Priscila? É claro que existem muitas exceções, gente. Mas aí o que acontece? Você vai, engravida e se enche de afazeres. Às vezes você trabalha fora, você é administradora do lar, às vezes você é a pessoa que organiza tudo, e agora você é mãe e você vai ter que dar conta dessa maternidade, e aí aleitamento, e aí mudanças no corpo, e aleitamento, e etc, etc, etc. E mudança de humor. E a maior parte das traições acontecem no período em que a mulher está grávida, né? E o homem já contempla essa mulher como mãe é sagrado, um manto sagrado, e aí ele se afasta naturalmente, ela já acha que é porque ela está desinteressante. Então, assim, é um angu de caroço, Priscila. Não conhecer o universo feminino e masculino, não ter a noção do que acontece dentro do outro, da mente do outro, e não entender sobre as questões filosóficas mesmo, que fazem parte da nossa vida, é um caos. É um caos, porque as pessoas não conversam, Priscila, e aí elas só julgam, fazem julgamentos, entendeu? É verdade. E julgamentos que levam elas a terem baixa estima, e aí piora tudo, né? E aí, bom, antes quando você vê, né, o casal se separa. Quer dizer, separa com filhos, porque não passou pela maturidade, pela descoberta da sexualidade em si, e já engravidou. E aí, filho, numa relação onde as pessoas não têm esse tipo de relacionamento, é muito complicado. É muito complicado, porque exige muito da gente. E se manter um relacionamento em dia, né, digamos assim, com toda essa demanda, é quase que impossível. É quase que impossível, né? Sim. Bom, então essa fase da maternidade é uma fase de muito aprendizado, é uma fase de muita renúncia, e é uma fase, assim, em que a gente não tem nem tempo de pensar na gente, né? E se a gente não tem essa sexualidade resolvida até então, agora que não vai ter mesmo. Entendeu? E Doutora aí... Silvana, e voltando um pouquinho, né, na questão dos conflitos desde da gestação dessa mulher, né, dela criança, muitas dificuldades de engravidar, né, da mulher vem por conta desses conflitos ao longo da vida toda. Sim, e além de traumas de parto que foram contados também, né, para ela. Né? Eu sofri muito para ter você, e meu parto, daí as mulheres contavam isso, eu quase morri, era o que se ouvia, Sim, né? Tudo sim. bem, gente, um parto normal não
sem assistência, ele realmente pode ser muito, muito doloroso mesmo, né? Mas ele é utilizado às vezes, assim como a mãe fala com a criança assim, olha, não faz bagunça não que você vai tomar vacina. Eu vou te dar vacina. E a ameaça nas meninas é assim mesmo. Não, não vai fazer bobagem não, porque se você engravidar, você vai ver o que é um parto, né? Então, assim, isso cresce com a gente e é trauma em cima de trauma, Priscila. É muito raro a gente encontrar pessoas saudáveis sendo pais e sendo mães. Para te falar a verdade. A gente, e olha, até eu mesma que já engravidei, eu não era sexóloga, mas eu era médica e eu tive que dar meus pulos também para poder aprender muita coisa, né, a lidar com essa questão toda. Então, muitas mulheres, quando elas se deparam com toda essa dificuldade do casamento de outras pessoas, o distanciamento que há entre o casal, às vezes ela não quer. E aí, ela faz tratamento, mas ela não quer de fato. Entende? Ela tem medo. E aí ela bloqueia. Inconsciente, né? Inconsciente. Aí ela bloqueia. Né? O medo de não dar conta também, né? Vivenciando todas essas experiências que ela pode vivenciar das outras pessoas, ela começa não, é melhor não ter. É melhor não ter. E aí, tudo bem, ninguém é obrigado a ter filho também não, sabe, Priscila? Eu falo assim, já foi o tempo em que uma família ela teria que ser constituída de pai, mãe e filho, né? Hoje tem muitos cachorrinhos aí que são muito bem-vindos, né, para o casal e eles se dão bem com isso tudo. E tá tudo certo, tá tudo bem também. Ninguém é obrigado a ter filhos e tal. Sim. Mas se vai ter, é importante que a pessoa, sabe, se perceba nisso tudo, enquanto mulher primeiro, enquanto uma vida equilibrada naquele casamento, para depois incluir um terceiro, sabe? Aí o terceiro é bem-vindo demais, porque aí ele vem com uma outra expectativa, ele não vem tampar um buraco, sabe, Priscila? Ele vem preencher, ele vem somar, ele vem multiplicar, ele vem trazendo todas as coisas maravilhosas que é a maternidade, entendeu? E a mulher Nossa, começa muito bacana. a envelhecer e Ó, tem esse uma pergunta aqui distanciamento... da Dani. Diga. A condição psicológica influencia a fertilidade da mulher. Sim, é por isso que muitas vezes, quem já nunca ouviu falar, que às vezes ela adota uma criança e daí a pouco, nem bem a criança fez um ano, ela tá grávida. É a grande maioria. Ou né? agenda a inseminação e engravida, né? Sim. Os infertileutas não aceitam esse argumento, sabe? Eles sempre entendem isso como biológico. Agora, o que é biológico hoje? Eu não conheço nada que seja biológico. Nada. Nem a acne. Tantas coisas estão por trás de uma acne. Tantos medos, tantas inseguranças, tantas frustrações que estão por trás de uma acne. Uma gravidez seria diferente? Né? Eu não consigo mais separar a mente do corpo físico. Eu não consigo. Sim. Está completamente interligado. Ela concordou, faz todo sentido. Né? E aí, a gente vê isso nas histórias de cada um. Nas histórias de cada um, né? E tem pessoas que, por exemplo, mesmo... Travou um pouquinho. muito medo do parto, entendeu? Uhum. Então, e não ficou livre disso. Agora que ela não vai ter mesmo, né? Porque ela já passou de 50 anos, mas ela, assim, ela tá bem, tá feliz e tal, mas você vê como que a gente vai arrastando, né, os problemas da gente, sem resolvê-los, né?
E aí entra numa fase, assim, complicadíssima da vida da mulher. Porque aí ela já está com os seus filhos mais ou menos, assim, com a vida andada, né? Já se definindo aí profissionalmente. E ela se depara com a menopausa. Ela não teve tempo de construir sua sexualidade ainda. Deu para você perceber? E ela já está entrando na Sim, menopausa. Olha como é grave isso, né? Porque o tempo é assim, ele voa. É claro que existem exceções, graças a Deus, né? Mas é claro que essas coisas vão sendo deixadas de lado. E quando ela se percebe, ela já está com outras mudanças hormonais. Aí cai cabelo, a unha tá fraca, a pele tá ressecada, a vagina tá ressecada, há um perde a desinteresse. cintura. E aí ela não busca ajuda de novo, e aí ela perde a oportunidade de saber que menopausa pode ser excelente para a sexualidade, principalmente para as mulheres que não querem mais gestar, né? E em vários sentidos, né, não significa em nada que ela vai perder os seus desejos, e isso, muito pelo contrário, ele aumenta. E é uma fase em que a mulher já houve tantas conquistas na vida dela e que ela tem toda uma oportunidade de ser autônoma na sua sexualidade, mas se não buscar ajuda, vai arrastando, entende? Vai arrastando. Uhum. Então, Priscila, e aí a gente hoje tem tantas outras, e aí o universo com o qual nós trabalhamos, né, que estão relacionados a nós, às vezes, você como fisioterapeuta, eu como ginecologista, que estão aí em busca de salvaguarda, né? A mulher olha no espelho e vê que as mudanças do tempo chegou, o colágeno diminuiu e a flacidez chegou e ela começa a apresentar linhas de expressão cada vez mais profundas, né? A pele engrossa, o poro fica dilatado. São todas as coisas que acontecem com a gente. O cabelo cai, fica fino, fica meio palha de aço, como dizem, né? E na vulva não é diferente. Não é diferente, né? Tudo isso acontece em todo o tempo, no corpo inteiro. E na vulva não é diferente. E aí, de repente, né, ela se depara com um espelho e vê fotos, às vezes, de uma menina nua, e aí ela se olha e fala, meu Deus! Aí vem pelo branco, pele grossa, né? Flacidez, aí deslocamento do clitóris e dificultando mais ainda o prazer, o crescimento, despencamento de pequenos lábios, e os grandes lábios ficam mais parecendo saculares do que realmente grandes lábios, né? Então aí ela, pronto. Aí ela se depara com essa insatisfação. E se ela não buscar ajuda, Priscila, morre assim, sabe? Sem ter resolvido nada. Ao passo que em qualquer fase que ela buscar a ajuda correta, ela pode renascer enquanto mulher. Entendeu? E para isso não falta nada, não falta dermocosmético. Eu tô vendo que a Edilane, ela participou da live um pouquinho aí. A Edilane é dona de uma farmácia de manipulação que é minha parceirona e que produz cada coisa maravilhosa para trabalhar, né, na estética. E Legal. sim, eu vi que ela entrou ali, fez um comentário, não sei se ela ainda está, mas o que de fato acontece é que existem tanto. Aí ela, tá vendo? Tendo a Tá aí, mãozinha. ó. Beijo, amiga. Oi, Obrigada. Edilane. Manda um pouco para Rio Preto desses produtos seus aí, ó. Isso, ela vai ter que fazer uma live com você, Priscila, né? Para eu Eu poder quero. mostrar. Eles têm um colágeno tipo 3 maravilhoso, maravilhoso, que a gente. Eu até fiz André esse final de semana, eu fiz um plasma nela. E
e apliquei o colágeno depois, ela ficou assim surpreendida, né? Vou ter que encomendar da Dilane aí para poder mandar para lá. Então, Então, conta, aqui em Rio Preto, essa parte da estética íntima ainda é muito, praticamente nada, assim, né? Então, a gente não tem muita informação, não tem profissionais trabalhando, ainda tá muito cru aqui. Então, conta um pouquinho pra gente isso daí. nossa, a estética íntima é minha paixão, né? Porque assim, faz parte de todo o meu percurso, né? Se eu for falar para você assim, qual é a sua missão? A minha missão é atender mulheres, é tornar essas mulheres mais felizes, com menos peso e mais autônomas. Eu amo a autonomia feminina, eu brigo por isso todos os dias, sabe? E qualquer que seja o impedimento que ela tenha de ser autônoma na sexualidade dela, eu tento ajudá-la, eu tento resolver, né? Então, assim, para tratamento da pele, para esses escurecimentos de pele, essas discromias, a gente tem os peelings maravilhosos que eu já falei. Para o tratamento do colágeno, né, do distúrbio do colágeno, a gente tem o colágeno oral, que a gente pode estar acrescido de outras vitaminas que a gente precisa modular nessa fase também. E também a modulação hormonal, que é extremamente importante nessa fase, né? Para a gente poder estar dando a ela um suporte bacana, com uma resposta até local também, não só sistêmica. E aí a gente vai resolvendo as insatisfações. Se a insatisfação dela é cirúrgica, a gente trabalha com laser cirúrgico e a gente refaz uma vulva, coloca uma vulva totalmente rejuvenescida que ela nem acredita, né? Se o tratamento dela não é esse, é só um estímulo maior de colágeno, aí a gente tem tanto esses dermatocosméticos para a gente poder lançar a mão, como que a gente também tem o Enigma, né, que é uma radiofrequência maravilhosa que nós desenvolvemos aí o protocolo do Enigma. Hoje esse Enigma está em 45 países e é uma honra, né, para a gente poder falar do Enigma como uma técnica, como uma tecnologia que a gente ama muito e que tem tanta abrangência, tanta resolução na vida da mulher, né? Que tanto a gente trata tanto o canal vaginal, todas as disfunções vaginais, quanto também as externas. A gente agora está desenvolvendo um protocolo maravilhoso. Esse final de semana ficou quase pronto, viu, Priscila? Protocolo com plasma, com ray trace, né? Não é um plasma qualquer, não é um eletrocautério, é o ray trace, né? Que é um Olha que legal! de rejuvenescimento não cirúrgico, né? Para aquelas mulheres que não precisam de cirurgia, mas que podem ter todos os benefícios de um tratamento, né? Local. E o Uhum. laser que eu já venho fazendo, utilizo a técnica de laser escultura e a técnica cirúrgica também. Então, assim, é uma infinidade, né? E aí a gente pode também pensar em microagulhamento, a gente pode pensar em tudo que se faz no rosto também pode ser feito na região íntima, externamente, né? E internamente a gente sempre trata com o hormônio local e com o Mona Lisa Touch e com o Enigma, né? Que são os dispositivos intravaginais. Uhum. Então, olha, Porque eu fico imaginando assim, né? Uma disfunção ali no corpo, de repente uma gordurinha, uma celulite, enfim, já é suficiente para afetar a autoestima dessa mulher. Agora, imagina uma coisa mais íntima, né? Como que, sim, que isso impacta a vida dela, né? verdade. E aí, e olha, e sabe o que acontece também? Que é muito. Eu vou ter que falar mais alto, Priscila, porque eu vou ter que carregar aqui, senão vai acabar. Peraí. Tá. Vou ter que tirar Vocês aqui têm da alguma tomada. dúvida, gente? Aproveita aí para digitar agora a dúvida de vocês, que nós temos 8 minutinhos. Olha, então vou falar só uma coisa muito importante aqui nesses 8 minutinhos, né? Eu estava com a Andréia definindo qual é o perfil de mulher que busca ajuda, sabe? Nessa fase, né? Infelizmente, as mulheres que estão num relacionamento estável, elas não buscam ajuda, sabe? E aí ela não percebe que o relacionamento está perdendo brilho, sabe? Infelizmente. Às vezes elas buscam ajudas quando o relacionamento já acabou, né? Porque elas É, querem saber por que acabou, por que ela se acabou.
e talvez elas queiram recomeçar, e aí para recomeçar elas vão precisar de ajuda, né? E elas, ou se alguma amiga conta algo diferente, sabe? Se elas já brigaram com aquele parceiro e quer uma novidade, sempre assim, em prol de outras coisas, não delas, sabe? Em prol do outro, sempre do outro, ou a amiga que fez, ou o marido que quer, ou que, sabe, para resgatar esse marido antes de perder o casamento, ou depois que já perdeu, para poder conseguir um outro. Infelizmente, é nesses momentos, porque, na verdade, Priscila, se elas entendessem que nada precisa ser desta forma, que nada precisa chegar numa situação tão extrema, né, que tudo tem como a gente evitar. Quantos protocolos você não tem aí preventivos, não é verdade? Sim. A prevenção é importantíssimo. Uma coisa é a gente tratar uma pessoa quando ela tem o mínimo de necessidade, outra coisa é quando a pessoa já está totalmente envelhecida e com sintomas e com obstrução vaginal mesmo, já não entra mais nem cotonete, né? Para que busquem ajuda. Então, esse perfil de mulheres, é isso que a gente precisa hoje, é aumentar esse leque de mulheres que pensam em si, sabe? Que pensam na sexualidade como uma coisa pessoal, é para ela, é para o prazer dela primeiro. Porque depois que ela está totalmente satisfeita em termos do seu prazer íntimo, é claro que o seu parceiro vai estar também. Porque para ela chegar nesse momento, ele lucrou muito, entendeu? Ele lucrou demais. Então, assim, a minha chamada nesses últimos minutinhos é essa, sabe? É que a gente precisa, entendendo o que geneticamente vem carregando a nossa história sexual, que seja para nós uma força para a gente mudar a nossa história. E não para que a gente simplesmente seja uma repetição de sempre como foi. Entendeu? Sim. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês assim, o meu coração, né? Porque eu tô falando assim de sentimento mesmo. Não, foi ótimo, ótimo. As meninas estão aqui elogiando. Obrigada, até emocionei, tá vendo? Mas é porque a live vai ficar gravada sim. A live vai ficar gravada no IGTV. E aí eu vou contar agora para vocês a novidade. Depois as lives vão para o YouTube. Oh, que bom! Agora tem um canal no YouTube. Oh, maravilha! E eu tô assim, ó, encantada com a aula que você deu. Então, agradeço muito você ter exposto, além do seu conhecimento, toda a sua sabedoria, né? Porque foi, assim, uma lição de vida pra gente. E nós estou muito, muito agradecida, estou emocionada também por você ter compartilhado com a gente. É a primeira live. Realmente foi lindo. Hã? Foi a primeira live que eu emociono. Mas eu emocionei mesmo, porque aí eu vivi, sabe, aquilo que eu quero mesmo, aquilo que eu busco. E é para isso que a gente trabalha, né, Priscila? Você Sim. Aquelas pessoas que buscaram em você uma solução, uma ajuda, elas têm aquilo que elas foram buscar, né? Sim. É muito fácil para o profissional virar e falar assim, olha, não tem rejeito, né? Quantos profissionais não sabem que tem estudo à disposição das mulheres e simplesmente falam, olha, você tem que conviver com essa menopausa, você tem que conviver com esse ressecamento, você tem que conviver com... Nossa, é o que mais tem! É o que mais tem, né? E, na verdade, tem jeito, tem muito jeito, né? Tem muita coisa bacana para ser feita, né? Sim, tem muita, muita opção. E eu acho que, acima de tudo, o profissional que ele consegue compreender a paciente é o segredo, né? Sim. Eu acho que isso faz toda a diferença. As suas pacientes também estão aqui na live te elogiando. Verdade, elas são uma fofa.
Todas as vezes que elas veem que eu tô fazendo uma live, elas participam. São elas que me motivam, né, Priscila? São elas Sim, que me motivam, né? sim, sim. A gente aprende todo dia, né? Sim. Com as pacientes. Obrigada. Gente, alguma perguntinha aí? Aproveita a doutora Silvana aqui que dá tempo ainda. Pode perguntar. Aproveita de toda essa sabedoria que ela tem. Eu tô doida para trazer ela aqui para Rio Preto. Ah, isso é bom. Isso é bom. Quando a pandemia passar, Sim, nós vamos fazer uma palestra, né? Poder oferecer os tratamentos. Muito legal. as pessoas elas são muito carentes, né, desse tipo de conhecimento, né, desse tipo de informação. E Sim, eu acho que o autoconhecimento também é fundamental, verdade. né? E aí, quando a gente pergunta sobre esse autoconhecimento, né, a gente se depara às vezes com as mulheres, eu nunca me toquei, eu não sei, não conhece nem as partes do corpo, sabe? É, Não é isso, não é muito para nossa geração, mas para a geração que hoje a gente está pegando mais sofrida, sabe? É muito complicado isso. Mas tem até meninas novas mesmo que não sabem nem como que a banda toca, né? Às vezes elas são levadas ao vento, assim, do modismo e nos relacionamentos, mas sem se preocupar com o fato de que elas têm muito mais para dar do que se darem, né? uhum, é. Muito mais para dar do que simplesmente se dar, né? Ó, sua sobrinha também tá aqui, ó. Eu também sou sobrinha e fã. Ah, fofa! Amo! Ela teve Covid, tadinha, mas ela tá bem agora. Ai, que bom. É, tem uma perguntinha aqui, ó. Ressecamento pode diminuir exercícios? O ressecamento pode diminuir com os exercícios? Como, Kelly? Explica um pouquinho melhor. Ah, a Kelly, minha paciente também, minha queridinha, ela é uma amiga. É, os exercícios, eles melhoram o tônus vaginal, né? Ela deve estar falando no pompoarismo, ela deve estar falando de fisioterapia pélvica, né? Uroginecológica. Ele não tem uma ação muito direta no epitélio, sabe? Na mucosa vaginal. O estímulo da mucosa vaginal ele tem que ser outro, né? Ou por radiofrequência ou hormonal, entende? Ou laser, né? Mas as ginásticas perineais, elas ajudam muito no controle, no sensorial da mulher, né? No controle dela, no seu orgasmo e na produção de orgasmos e percepção do pênis, né? E conseguir fazer essa ginástica que aumenta muito o desejo, né? Mas não necessariamente na excitação, tá, Kelly? Mas a gente tem solução aqui para você. Depois você vem cá me ver que você tá muito sumida. Tem muita coisa, né? Muita Sim, coisa. muita coisa, verdade. Aí a Elaine, conheço a doutora Silvana há pouco tempo, que sensibilidade que ela tem, amei. Ah, que bom. Realmente, Obrigada, Elaine. Obrigada. impressionante. Doutora Silvana, então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que Foi assim, amei. Fiquei assim, ó, de boca aberta, te escutando o tempo inteiro, como todo mundo que estava aí assistindo, eu tenho certeza. eu fico feliz demais, muito feliz. E que venham mais lives e que venham mais oportunidades e que a gente possa, né, passar Com certeza. tudo que a gente recebeu, né? De graça dá e de graça receber, de graça dá, não é isso? Com certeza, com certeza. Vamos fazer mais lives. Espero poder te encontrar pessoalmente logo, Que bom, vamos sim. né? Mais cedo que você Então quiser, tá, tá? com certeza. Obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada. 25 segundos restantes. Eu já vou encerrar, senão não consigo salvar, tá?